Entre 2005 e 2007, um hacker foi responsável por liderar o roubo e a venda de dados pessoais de mais de 140 milhões de cartões de crédito. Albert Gonzalez, apelidado de Soap Nazi, começou durante o ensino médio em Miami. E ele acabou se tornando membro ativo do site criminoso de vendas ShadowCrew.com e foi considerado um dos seus melhores hackers e moderadores. Aos 22 anos, Gonzalez foi detido em Nova York por fraude de cartão de débito relacionado ao roubo de dados de milhões de contas. A The New York Times Magazine observa que o ataque de Gonzalez em 2005 à cadeia de lojas norte-americanas TJX foi a primeira violação de dados em série de informações de crédito. Usando injeção de SQL ou SQL Injection, esse famoso hacker e sua equipe criaram portas secretas em diversas redes corporativas para roubar cerca de 256 milhões somente da TJX. E fala aí, devs, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje a gente vai entender como que o mundo da segurança cibernética pode te ajudar a evoluir no mundo da programação. A ideia é mostrar como que o pensamento de um hacker extremamente famoso, que nesse caso é o Albert Gonzalez, pode te fazer entender melhor como se dar com mais eficiência no mundo da programação. Os hackers têm uma característica muito forte, que é tentar até conseguir e não parar enquanto isso não der certo. E essa resiliência de um hacker, ou seja, o fato de que eles tentam, fracassam, mas já rapidamente retornam ao processo de tentativa até conseguirem, é o que faz com que os hackers sejam extremamente bons programadores. E com o tempo, eles vão, a cada erro, juntando mais e mais informação. E isso são informações que são relacionadas tanto à programação como à infraestrutura, banco de dados, servidor, muitas coisas correlacionadas, e eles vão ficando bom em uma série de informações, uma série de linhas de conhecimento do mundo da tecnologia que permite eles serem programadores completos. É claro que como programadores, e muitos desses hackers, se não são hackers éticos ou hackers do bem, eles utilizam para o mal. No caso seriam considerados crackers, né? Mas aqui a gente está generalizando hacker de uma forma geral. Porém, é claro que a ideia aqui é te mostrar como poder utilizar esse mesmo pensamento, porém para a sua carreira, para o bem, para evoluir a tecnologia de uma forma geral. Falando um pouco sobre ataque de injeção SQL ou o famoso SQL Injection. O que é e como você viu? Bom, a gente vai falar o que é um pouco desse ataque, tá? Como ele funciona para você entender. É um ataque muito interessante que já vai te dar um pouco de noção de como funciona a relação do banco de dados com o servidor e etc. Vamos lá. A injeção de SQL geralmente ocorre quando você solicita a entrada de um usuário, como o seu nome de usuário, o seu ID, enfim, e ao invés de um nome e ID, você fornece uma instrução SQL que executará em seu banco de dados, ou no banco de dados de terceiros, é claro. Porém, essa instrução ela não ocorre de forma intencional, ou seja, você está fazendo algo para burlar o sistema, afinal, aquele campo onde você deveria ter colocado o seu e-mail, você coloca uma instrução SQL e aquele banco de dados recebe aquela instrução e te retorna, consequentemente, a consulta que você fez no banco, como, por exemplo, retornar todos os usuários, todas as senhas e, consequentemente, ter grande poder em suas mãos. Bom, uma vez que você já entendeu um pouco sobre a SQL Injection, que vai ser muito importante para a gente voltar depois na história do Albert Gonzalez, a gente vai falar um pouco agora sobre correlação entre programação e hacking. O meu conselho para você é o seguinte: você deveria tentar pensar como um hacker. O hacker, ele procura. Pensa. Tenta identificar uma maneira de fazer aquilo acontecer, aquele ataque dar certo. Então, ele começa a buscar informações, tecnologias, e você deveria fazer o mesmo com o seu projeto. Não pensar necessariamente em qual projeto fazer, mas em qual problema você pode resolver, qual dor você pode solucionar. Seja uma dor de conseguir organizar suas finanças, ou então ter um app de agendamento de reuniões, seja o que for, tá? Mas você precisa pensar assim: hoje existem diversos recursos como documentações, cursos muito baratos e acessíveis, cursos gratuitos no YouTube, tudo isso para te ensinar programação, além de fóruns, além de comunidades no geral, vai te ajudar muito a conseguir tirar sua ideia do papel. Mas primeiro você precisa pensar de forma não criativa como muitos pensam, apenas criativa. Você precisa aprender a pensar de forma a resolver esse problema, a conseguir gerar algum ganho através da sua solução, para então ir para o código. E isso é uma coisa que o hacker faz muito bem. Ele identifica uma presa, ele identifica uma vítima, ele identifica um alvo, ele pensa possibilidades que alguém pode ter deixado brechas e então ele vai atacar. Ou seja, então ele vai utilizar a tecnologia. A tecnologia não é o princípio, a linguagem de programação não é onde tudo começa. Isso vem depois, quando você já tem uma ideia pronta. Não pense que você precisa ser um gênio, porque esse não é o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é frequência e repetição. Isso vai te levar ao caminho da consistência no mundo da programação. Dessa forma, vamos entender um pouco do que é o mais importante dentro do mundo da programação para quem está começando. De forma alguma seria a linguagem, tá? Você pode começar estudando a linguagem de programação, não tem nenhum problema, porque afinal você vai usar ela em algum momento.
Mas se você não conseguir desenvolver esse pensamento de algoritmo, você vai passar a vida inteira refém de outras pessoas te passarem projetos para você fazer. Você não vai conseguir tirar suas próprias ideias do papel, se destacar, ser uma pessoa diferente no mundo da programação. Um programador que eu chamo de programador exclusivo. Programador que faz a diferença, que ele tem projetos únicos, que brilha o olho de qualquer recrutador, que brilha o olho de qualquer pessoa que olha o GitHub dele. E eu não estou falando de nada super moderno, super diferente. Eu estou falando apenas de algo que só você fez, mesmo que seja uma calculadora diferente, uma calculadora nova, em JavaScript que você fez, que é um projeto simples, beleza. Mas foi você que personalizou, ou um aplicativo de agendamento de reuniões simples também, mas foi você que personalizou. Isso é muito importante. Qual é o passo a passo desse processo? Eu dividi em 5 passos e eu vou passar para você. Primeiro passo, procure qual que é a solução que você deseja propor ali com o seu projeto. Segundo passo, aplique o código. Tá? Então comece pelo algoritmo no primeiro passo. Segundo passo, vá para o código, comece a escrever seu código, comece a gerar os primeiros ali processos de fabricação desse seu aplicativo, da sua aplicação, enfim. Depois disso você vai errar. Quando você errar, você busca documentação, busca comunidade, busca ajuda para resolver aquele problema. E no quinto passo, repetindo do 1 ao 4, você vai chegar no quinto, que é o sucesso, onde você consegue de fato resolver o seu problema através dessa aplicação. Uma vez que a gente entende que o algoritmo tem grande importância na hora de desenvolver uma aplicação, que não necessariamente é mirabolante, como eu disse, mas que vai te dar destaque no mercado e mais, vai te permitir pensar como alguém que tem liberdade, sabe, de criar, e não necessariamente, como eu repeti, que é criativo, mas se sabe seguir esse processo de gerar um algoritmo, depois a linguagem, erra e aprende e depois consegue sucesso, vamos retornar agora para a história do Albert Gonzalez, como foi esse ataque hacker que ele fez, para que você possa entender que tem uma correlação assim absurda entre isso que eu te falei no mundo da programação, que é o que eu procuro fazer na minha vida, né? Resolver problemas através do código, etc, desse processo, mas é que é exatamente o que o hacker faz e foi exatamente o que o Albert Gonzalez fez. Vamos conferir esse ataque. De acordo com várias fontes, Gonzalez e seus cúmplices criaram backdoors, ou vulnerabilidades, né, também chamadas de vulnerabilidades, para criar ataques focados no que é chamado de packet sniffing. Se o usuário for convencido a baixar arquivos carregados de malware ou arquivos infectados de um site, é possível que um sniffer de pacotes não autorizados seja instalado em uma rede corporativa. Uma vez que o sniffer está na sua máquina, ele pode gravar quaisquer dados transmitidos e enviar todos esses dados para um servidor de comando e controle, CIC, para que o hacker consiga analisar posteriormente. É então possível que os hackers tentem a injeção de pacotes ou também ataque man in the middle. O ataque man in the middle é uma forma de ataque em que os dados trocados entre as duas partes são de alguma forma interceptados, registrados e possivelmente alterados pelo atacante sem que as vítimas percebam, o que pode gerar, obviamente, grandes brechas na busca de dados pelo hacker e o atacado nem sequer perceber que isso aconteceu e, obviamente, ter todas as informações comprometidas. Gonzalez então invadiu sistemas que armazenavam informações bancárias primárias, recuperou o número de identificação como cartões de crédito e débito e roubou milhões de dólares de clientes bancários. Portanto, Gonzalez sabia que tudo isso acontecia através de um servidor, com troca de dados, e resolve tentar interceptar essas informações. Ele sabe que se conseguir, terá a carta branca para tentar invadir o banco de dados e obter as informações. Uma vez que ele sabe como isso pode acontecer, as ferramentas e a parte técnica são apenas os meios que tornarão possíveis. Porém, note que primeiramente você precisa de um algoritmo, uma ordem pela qual tudo isso vai acontecer, e principalmente entender qual é o objetivo final dessa aplicação. De nada adiantaria o Albert Gonzalez ter todo o conhecimento de sniffer de pacotes, SQL injection, se ele não tivesse claro na mente dele o que ele estava buscando com aquele ataque. Novamente, é errado esse ataque totalmente, mas a gente está utilizando para aprender de forma didática, para extrair informações que sejam para o nosso bem, é claro, né? Então vamos entender agora um pouco como que outras empresas fazem isso, trazendo um pouco para a nossa realidade, como é o caso do Uber. O Uber faz muito bem isso, essa ideia de criar esse passo a passo de algoritmo até que ele consiga tirar as ideias do papel através do código e criar um aplicativo. O que o criador do Uber pode ter pensado? Eu estimei algumas hipóteses aqui para ele ter gerado esse aplicativo, claro, de forma simplificada. Primeiro, as pessoas precisam de um táxi, certo? Mas o táxi normalmente ele é demorado, o táxi normalmente não está disponível para todos, em qualquer lugar você tem que ir até ele ou ter a sorte dele passar na sua rua ali que você está esperando. Como que eu poderia então ter uma carona de qualquer lugar? Se eu saio de um bar, se eu saio de um restaurante, se eu saio da minha casa, da escola, como que eu poderia ter um carro me esperando ali na porta? E seria possível ter tudo isso, essa comodidade por um preço mais baixo, já que o táxi, pelo menos no Brasil, nunca foi barato, porque você também corre o risco de fazer a corrida para descobrir só no final quanto custou e pode acabar ficando muito mais alto do que você imaginou. Teria uma forma de estimar tudo isso antes mesmo de começar a corrida? São algumas hipóteses que o dono do Uber, o criador, o founder, pode ter pensado. Quarto passo, então, vem a mão na massa. Comece, então, a aplicar todo o algoritmo. Peça seu carro de onde você quiser, quando quiser. Calcule o preço da corrida antes de fazer o seu pedido. Mais uma feature muito importante, já que
a gente não quer pagar sem saber antes quanto vai custar. Bom, possibilidade de pagar online também tinha que ter isso no aplicativo. Rastreia a chegada do seu motorista, então você sabe se ele já está perto, está longe. Você pode pedir o Uber hoje e conseguir automaticamente estar fazendo outra coisa enquanto você espera o carro chegar, porque você vai saber exatamente quando ele chegar. E chega ao seu destino com tranquilidade. Quinto ponto, extremamente importante. Aqui é onde você começa, então, após toda essa sequência de algoritmos, através do levantamento das dores do cliente que utiliza o táxi, quer mais comodidade, ou melhor, a gente está supondo que ele gostaria de mais comodidade através do Uber, então a gente vai agora criar o Uber, a gente lista 5 passos, 5 features, 5 características do nosso aplicativo, e agora então finalmente é hora de colocar a mão no código, é hora que os programadores entrem em ação. Mas olha, para a gente chegar até isso, o processo não começou pelo código, e talvez seja essa a sua dificuldade de programar, de conseguir evoluir no mundo da programação. Olhar apenas para a linguagem e não entender que a linguagem é uma evolução de todas as soluções que nós temos hoje em dia para os nossos problemas. Bom, então para concluir o vídeo aqui agora, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo, quero pedir muito seu feedback, ok? Deixa nos comentários se você gostou, essa ideia de trazer algo mais didático talvez possa te ajudado mais, você curte vídeos assim, deixa aí para eu saber nos comentários, beleza? E gostaria de te falar que um programador vai crescer conforme ele entende que tudo é um passo a passo, não adianta querer começar pela linguagem mais complexa, nem tampouco achar que quanto mais você estudar uma linguagem melhor você vai ficar, é tudo um processo de muito acerto, muitos erros e principalmente muita frequência. Pense sempre em iniciar com uma ideia para que então você desenvolva isso através do código. A programação ela não é o fim, a programação é o meio, e isso é muito importante de você entender. Por isso, para evoluir no mundo da programação, talvez fosse mais interessante você pensar em um projeto simples que você pudesse fazer com os códigos, com a linguagem, e depois evoluir para o mundo de fato da programação, começar a programar aquilo, certo? E não ao contrário, começar a programar e ficar sem ideia, ficar perdido e achar que a programação não é para você porque você não consegue evoluir. Afinal, só é evolução quando você entende onde você quer chegar. Então pessoal, é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, foi um vídeo que eu fiz com muito carinho para vocês, um roteiro bem bacana, extrair muitas informações de valor para te passar um pouco de conhecimento técnico, claro, mas principalmente experiência para que você evolua de forma exponencial. Espero que você tenha gostado, Dev, valeu, deixa seu feedback aqui, forte abraço, link das minhas redes sociais estão na descrição, um forte abraço, até a próxima e fui!